partir de agora, nós vamos conversar com a doutora Ana Cláudia Contreira, ela é geriatra, e nós vamos conversar um pouquinho sobre até quando nós devemos estender a vida de uma pessoa. E até quando nós podemos respeitar a vontade dessa pessoa que já está no final da sua vida. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e por aceitar tocar num assunto tão delicado que é o final de uma vida, a vontade de uma pessoa. Tem um nome, né? São diretivas, eu até vou ver aqui. Diretivas antecipadas de vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. E esse assunto, a gente tem que se familiarizar com ele em função de que ele vai se tornar cada vez mais presente. O ocidental não está nem acostumado a falar de morte, né? De fim de vida, fala, um dia nós vamos morrer. Não, senhora, mas todo mundo vai ter esse final, né? Sim. A não ser que alguém descubra como se eternizar no universo, mas acho que vai ser meio complicado isso. Mas nós temos o testamento vital e nós temos a procuração para cuidados de saúde, que também é chamado, também conhecido como mandato duradouro. Essas diretivas antecipadas de vontade, doutor, como é que funciona isso? A senhora tem, lógico, bastante experiência nessa área, como geriatra, e o drama humano e da família, como lidar com isso? Essa questão, né, da pessoa ter o direito de expressar qual é o seu desejo em relação a como vai ser o fim da sua vida, né, onde vai ser o fim da sua vida, que pode querer ser levado para o hospital ou não querer, né, isso está relacionado também com o respeito à Constituição e ao Código de Ética Médica, né, dentro desses balizadores, né, é possível que a pessoa tenha a possibilidade de manifestar, inclusive de registrar o seu desejo em cartório, para que isso seja respeitado quando ela tiver que ser submetida a algum tipo de tratamento. A esse tipo de testamento que é chamado testamento vital. Doutora, mas dá algum problema para o médico, né, já também olhando o lado do médico, né? O paciente fala, não quero ser levado ao hospital, mas ele não fez ali, não tomou esse cuidado de fazer um testamento vital quando tinha condições de fazer, ou de otorgar uma procuração para alguém da confiança dele, quando ele poderia, e ele expressa de alguma forma a vontade, ou algum familiar fala, a vontade dele era essa. Como fica o médico nisso? Isso difícil, vai ao encontro de como está essa questão com a família também, né? Se todo mundo está de acordo, né? Se não existe nenhum tipo de litígio entre os familiares em relação a essa questão, a gente pode registrar isso em prontuário, né? E isso passa, então, a ser válido para que seja, então, acatado no momento apropriado. Então, é possível que a pessoa manifeste que não deseja ir, por exemplo, para uma unidade de terapia intensiva, né, ser submetida a uma intubação, né? Um prolongamento da vida com sofrimento, né? Exatamente. Eu acho que é o que eles acabam tentando evitar, é o sofrimento não só deles, mas também da família, né? E prolongamento da vida, né? Sem necessidade, é isso? Seria mais ou menos isso? Quando não existe mais possibilidade terapêutica para aquela pessoa, né? E a gente fica só postergando o momento do desfecho, né? E aí a gente entra numa seara que é muito discutível. Aqui no Brasil a gente já tem isso sacramentado, mas em outros países ainda não, que é a questão da eutanásia. Sim, né? Continua sendo um crime, né, no Brasil. Eutanásia no Brasil é crime, mas o que é eutanásia? Para as pessoas, né, acompanharem. Eutanásia é o pôr fim à vida. Né? Eu vou utilizar qualquer método que ponha fim à vida. E eu posso fazer uma distanásia, que é, por exemplo, desligar um aparelho, sendo que a pessoa precisa dele para se manter viva. Né? Então, esses procedimentos, eles têm que estar alinhados com o que diz a lei daquele país no qual está sendo
Então, por exemplo, avaliada essa situação. A pessoa não tem mais um quadro de saúde que pode ser revertido. Sim. Né? Ela está doente, não pode ser revertido a uma saúde que lhe dê um pouco de qualidade de vida. E ela pede, né, desliguem os aparelhos. Ela escreve, ela está entubada, mas ela escreve. Não sei se isso é possível. Não, isso não é possível. O médico pode desligar? Não pode. Isso é importante, tá? A gente saber. O que, uma vez que eu tenha optado por esse tipo de procedimento, né, eu tenho que mantê-lo até o desfecho final. Né? Agora, eu posso me manifestar antecipadamente dizendo que eu não quero, entendeu, esses procedimentos. Eu não quero ser levado para uma UTI, né, se eu tenho lá mais de 80 anos de idade, né, não quero passar por né? Procedimentos invasivos, né, passagem de sonda de alimentação, de sonda para drenagem de urina, né, de soros invasivos, né, que são necessários muitas vezes nessas pessoas. Então a pessoa manifesta isso e isso fica registrado, né, pode ser registrado num cartório, né, ou pode ser registrado, como eu falei, no próprio prontuário do paciente. Eu vi aqui que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, aqui, aprovou no dia 30 de agosto de 2012, a resolução 1995-12, né, que permite ao paciente registrar seu testamento vital na ficha médica ou no prontuário. E essa resolução representa um grande avanço no Brasil, pois garante também tranquilidade, né, ao médico que tem que se submeter então à vontade do paciente. Inclusive o Poder Judiciário reconheceu a constitucionalidade dessa resolução. Contudo, é necessária a edição de uma lei específica para o fim de evitar questionamentos sobre a validade desses documentos e regulamentar questões específicas sobre o registro, prazo de validade, idade mínima do otorgante, entre outros. E já há 2 projetos de lei né? encaminhados, né? Mas estão aguardando. Isso é importante, desde que, por exemplo, um de 2016 que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade e um outro agora mais recente que vai regulamentar essas questões testamento vital, para que esse testamento vital seja bem redigido e não haja nenhum tipo de dúvida, né? E isso é interessante porque no momento de estresse, né, um momento que as coisas já estão acontecendo, as pessoas ficam muito tomadas pela emoção, né? E fica mais difícil tomar decisões um pouco mais sensatas, né? Uhum. E deixar isso na mão de um familiar, né, de uma pessoa envolvida emocionalmente é muito difícil, né? Eu já presenciei situações de que o paciente não tinha realmente condições de sair de uma determinada situação, né, com vida com qualidade, e que os familiares se opuseram a não prosseguir nos procedimentos, queriam que fossem feitos todos os procedimentos, inclusive os mais invasivos, e independente de saber de serem informados de que não haveria uma mudança do quadro da pessoa. Então, para que isso não ocorra, né, eu acho que o testamento vital, que é essa manifestação da vontade do próprio paciente, né, ele expressa isso e isso fica registrado, vai fazer com que esse momento fique mais fácil também para os familiares. Porque decidir uma coisa dessa também vai trazer muita culpa, né, doutora? Sim. Mas vamos para um pequeno intervalo e a gente já retorna falando um pouquinho mais sobre como tem que ser feita toda essa formalidade, o que é testamento vital, o que é uma procuração, né, que também é chamada de mandato duradouro. A gente já volta conversando sobre isso, é uma matéria realmente interessantíssima. Acho que todo mundo tem que conhecer, porque todos nós podemos passar por isso um dia. Sai daí não.